Meu pastor, deixa eu lhe falar, o senhor é um convidado muito especial, porque há cerca de quase 8 anos a gente vem caminhando junto. O senhor é meu discipulador, meu mentor, e como eu honro a Deus pela sua vida, eu honro o Senhor também, por ter sido um canal de bênção ativacional. E hoje o tema dessa live é fé explosiva, porque o senhor é um cara muito fera nesse assunto de fé. Então nós queremos tratar de alguns princípios e valores de fé para realmente ativar nas pessoas essa fé explosiva. Porque através de uma fé explosiva nós ativamos os dons espirituais. Então queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre quais os princípios e as chaves para ativar uma fé explosiva. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É realmente tão importante, porque tudo que acessamos no reino de Deus é através da fé, né? Tudo. Obviamente, um novo nascimento, batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito, prosperidade, tudo bem ativado por essa fé, né? Agora, é interessante que muitas pessoas eles não sentem que têm muita fé, né? Eles talvez olham para o pastor Pérez e dizem, meu Deus, esse pastor Pérez tem tanta fé. Olham para o pastor Abe tem tanta fé, e eles se acham bem longe daquilo, né? Mas, na realidade, todos temos fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, né? A Bíblia fala aí, um versículo-chave aí em Romanos, capítulo 12, onde diz que todos têm uma medida de fé que Deus tem colocado segundo o chamado, propósito e destino daquela pessoa. Então, por exemplo, um exemplo é ontem, né? Ontem tivemos na igreja um casal de homens de negócios, né? Que têm prosperado muito lá dos Estados Unidos. E eles agora estão viajando por 6 meses o mundo inteiro, falando para outros homens de negócios, igrejas. Acho que são 20 países que eles estão visitando. Então, a razão que eles prosperaram tanto, a razão que estão viajando 6 meses o mundo inteiro visitando outros homens de negócios, é porque eles têm trabalhado por décadas o chamado e propósito. E por que estão trabalhando por décadas o chamado e propósito? Porque Deus colocou no coração deles uma medida de fé que tem que ver com o chamado e propósito de negócios, de prosperidade. Então, Deus coloca a medida de fé que precisamos para nosso chamado, só que não termina aí. Todos têm essa medida de fé que Deus coloca segundo o seu chamado, o propósito e destino. Mas a Bíblia também ensina claramente que temos que trabalhar nossa fé. Então, Deus coloca essa fé que precisamos para nosso chamado e propósito, mas para crescermos em nosso chamado e propósito, temos que ir trabalhando nossa fé de maneira prática. Então, por exemplo, vou dar algo bem legal que acho que aplica a todo mundo. Nossa igreja acredita muito em discipulado. E, biblicamente, todo mundo pode participar no discipulado. Mas, para crescermos como discipuladores, temos que trabalhar essa fé. Então, eu, pessoalmente, creio que todo mundo pode, eventualmente, ser um discipulador, porque, biblicamente, diz que todos, para ir e discipular o mundo inteiro. Mas não vamos crescer como discipulador se não colocamos em prática, né? Não fazemos coisas práticas para desenvolver a fé. Então, por exemplo, o primeiro discípulo que temos, gente, temos que trabalhar. Às vezes passamos horas e horas, noite inteira, ajudando o cara. E talvez pensamos, não vai dar certo, eu não posso. Mas se perseveramos em discipular, ajudar aquela pessoa, mesmo que seja difícil, de errado. Mas se perseverarmos, o que acontece com essa medida de fé para discipular? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E assim em toda a área da nossa vida, né? Ser um líder de life group,
um supervisor, um pregador, um pastor. Gente, não existe alguém que nasceu e já era um pastor incrível, né? Não, ele desenvolveu através dos anos. Não existe alguém que nasceu e já era um empresário top. Não. Um cara que perseverou por anos. Talvez é interessante, eu vi uma estatística lá nos Estados Unidos que a maioria dos multimilionários, eles tinham quebrado pelo menos, acho que de 2 a 4 vezes. Todos os multimilionários quebraram pelo menos de 2 a 4 vezes antes de atingir o patamar. Porque pegamos essa medida que Deus coloca no nosso coração e vamos atrás e perseveramos, e aí vai crescendo a fé. Então, vê uma pessoa tipo, né, Benny Hinn, tipo essas pessoas que são bem conhecidas por cura, libertação, tudo. Randy Clark, acho que o Randy Clark é alguém que todo mundo conhece. Sim. Cara, ele começou, estamos falando de mais de 30 anos atrás, ele tem 70 e tanto, ele começou tipo com 38 anos, foi quando Deus começou a se manifestar no ministério dele. Até se você ler os livros dele, ele não teve muito fluir, né, nas primeiras décadas do ministério dele. Não teve muito milagre. Não, foi um desafio. Ele nunca ia se considerar, ele com 20, 30 anos de idade, alguém com muita fé. Não. Ao contrário. Então, Deus coloca essa fé, mas temos que perseverar, trabalhar de formas práticas, e quando perseveramos através das pisadas na bola e tudo o que acontece, aí vai crescendo. E chega um momento, por exemplo, agora eu acabo de estar em Santarém, né? Final de semana, fizemos uma conferência aqui, eu preguei 4 cultos aí na Central. Em cada culto tivemos tanta cura. Eu preguei depois, eu revezava com Esther, eu dava uma palavra de conhecimento e eram pelo menos 5, 10, 15 pessoas que ficavam curadas. Depois de Esther, dava outra palavra de conhecimento, outras 5, 10, 15 pessoas curadas. E aí íamos, e muitas pessoas curadas rapidamente. E um pessoal que nunca viu isso talvez diz, Aron, meu Deus, talvez ele tenha fé explosiva, mas na realidade eu passei décadas, gente. Décadas onde isso não acontecia. Onde eu orava e ninguém era curado, outros morriam. Mas eu sabia a promessa de Deus para mim. Eu sabia que se eu perseverava tudo que Deus prometeu. Então, o segredo de ter essa fé explosiva é saber que Deus colocou, e daí você persevera, fica dentro da palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, obedece o chamado de Deus. E sim, chega um momento onde parece que é explosivo, mas você paga o preço. Toda pessoa onde tem um fluir grande, porque pagaram um preço mesmo de perseverança, de sofrimento, de essa preparação interna que Deus coloca em nosso coração, em nosso caráter. É verdade, pastor. Eu acho que a perseverança, né, ela enraiza as sementes da fé. Então, assim, quantas vezes nós recebemos tantas sementes da fé, seja nos cultos, seja num discipulado, a gente recebe as sementes. Eu acho que uma forma dessas sementes da palavra de Deus enraizar no nosso coração e realmente gerar uma estrutura forte para dar muitos frutos, e uma árvore frondosa que dê muitos frutos, para você ser muito frutífero, seja em qualquer área da sua vida, a perseverança, ela gera esse enraizamento da semente. Então, as sementes vão sendo enraizadas. Então, é muito forte isso. E eu acredito muito que também uma coisa muito chave para a gente desbloquear a fé, além de a fé vem pelo ouvir a palavra, mas nós precisamos confessar a palavra, porque a palavra confessada, ela potencializa, né, essa semente dentro do nosso coração e faz a nossa mente explodir em novos níveis de fé. Então, eu acredito nessa confissão da palavra e acredito também que
o que o senhor falou sobre perseverança, nós precisamos perseverar na palavra da verdade. Então, você perseverando nessa palavra da verdade, né, os céus se abrem em nosso favor. E uma das coisas também, pastor, que eu queria compartilhar é que, assim, Atos capítulo 4, no verso 13, vai dizer que Pedro e João, eles falavam com ousadia e intrepidez. E aí reconheceram que eles haviam andado com Jesus. É interessante que a ousadia e a intrepidez de João e Pedro foi reconhecida por eles terem andado e caminhado lado a lado com Jesus. Então, acredito que se você quer crescer em fé, também você precisa caminhar com pessoas que também desafiam a sua fé, que te impulsionam a viver por fé. Então é muito bom caminhar com o Senhor, porque você é um cara que me desafia a andar por fé. Sabe, na sua chamada, né, de sair dos Estados Unidos, vir para o Brasil e vivenciar todo o contexto do Brasil, e realmente ser um cara ativacional na questão do profético, sabe, o tempo todo está incentivando e motivando a igreja inteira a fluir profeticamente, palavra de conhecimento, curas, milagres, como o Espírito Santo tem lhe usado de uma maneira poderosa. Assim também a vida do pastor Abe é um cara também de uma fé explosiva. A gente acha que ele está aqui já acompanhando uma coisa, quando ele vê, já está enxergando coisas além. Entende? Já está enxergando coisas muito maiores. Isso faz a nossa mente, sabe, exponencializar, expansão de mentalidade. Então, eu tenho aprendido muito caminhando com cada um de vocês sobre esses princípios ativacionais da fé. Como meu coração ferve, sabe, de amor e de paixão por Jesus, cada vez mais e mais, de ver a nossa fé crescendo, cada vez mais que nós caminhamos juntos. E é aquilo que o senhor falou, anos e anos, né, de uma história, sabe, de jejum, de oração, de consagração, de batalhas que a gente enfrenta, de desafios que a gente vai enfrentando, e a gente vai perfurando essas barreiras, e a nossa mente vai começando a ampliar a visão à medida que a gente vai caminhando mais ainda nessa perseverança da fé. Amém. E eu acho tudo que você está falando é chave, né? Quando caminhamos com alguém, são duas coisas que olhamos, né? Primeiro, dá para ver rapidamente o tipo de dom e chamado que está na vida da pessoa. E isso dá para realmente honrar e aprender, né? Muitas vezes aprendemos só olhando o que o cara faz, né? Mas a segunda coisa, que é ainda muito mais impactante, é que o cara realmente tem um relacionamento com Deus que refletirá em tudo o que faz. Uau. Agora, por que falo assim? Porque nossa caminhada com o pastor Abe, com o pastor Peges, com os pastores da Paz Church, né? Ninguém é perfeito, né? Não existe nenhuma pessoa perfeita, mas em tudo que fazemos, estamos vendo que realmente pastor Abe, eu vejo o pastor Peges, pastor Giovanni, pastor Sabá, mesmo que pisamos na bola, mas além disso, vemos realmente o amor sincero que tem para Jesus. Então, eu vou aprendendo com todos, pastor Sabá, vou aprendendo com o pastor Peixe, vou aprendendo com o pastor Giovanni, pastor Eibi, vou aprendendo muito. Mas a razão que eu posso aprender muito é porque eu vejo que eles realmente são sérios em seu amor para Jesus. Uau. Pastor, por que está falando isso? Porque eu já vi vários ministérios que tinham muita unção, muito dom, mas o coração não era tão sincero. Não era tão sincero. Deus fluía porque tinha um chamado neles, e Deus fluía porque queria abençoar as pessoas, mas vocês ficando de perto nos bastidores, você veia que realmente essa sinceridade de relacionamento com Deus não era tão profundo, e a longo prazo isso sempre sai à tona. Então eu queria realmente dizer a bênção que tem sido e que é para mim estar perto do pastor Abe, do pastor Pege, de todos os pastores da Paz Church, porque
Mesmo ninguém é perfeito, mas vemos que o coração, se um coração sincero, que não estão fazendo, que estão fazendo para a sua própria ganância, né? Para ganho. Então, essas duas coisas eu sempre olho. Por quê? Porque eu sou um cara que lidou com profetas e com pessoas de ministério de cura. Tenho muitos conhecidos atrás dos anos, né? Então, fica impressionado com o poder. Mas eu decidi décadas atrás. É legal o poder, mas eu fico bem mais impressionado se eu vejo um coração sincero de amor, quebrantamento e humildade. Porque sem essa coisa não é a longo prazo. Eu acredito nisso, pastor, acredito muito. E é interessante que o senhor está falando aí de homens sinceros com Deus, que têm um relacionamento profundo com Jesus. Isso faz toda a diferença. Essa seriedade com a palavra, esse comprometimento sincero com a palavra, faz total diferença na nossa vida. E eu vejo que isso fala de heróis da fé, de homens sérios com Deus, de homens que não estão brincando com o evangelho. Porque se realmente tem uma fé explosiva, ele vai ter seriedade no caráter, seriedade na vida com Deus, seriedade na vida de integridade, sabe? De falar em amor, sabe? De agir em lealdade, sabe? Em aliança. Isso faz toda a diferença. A gente vê não só na vida de quem está acima de nós como liderança, mas na vida dos nossos colegas pastores, pastor Giovanni, pastor Michelo, o pastor Matias, tantos grandes homens de Deus que Deus tem unido para ser um time de excelência na Paz São Paulo. Então é lindo. E eu sei que em tantos outros contextos, até de outras igrejas, boas igrejas que temos aqui em São Paulo também, que caminham nessa fé. Isso é lindo. É o reino de Deus. É a coisa maravilhosa. E aí, eu estava aqui lembrando de um homem simples que Jesus pegou e falou: olha, nunca vi tamanha fé em Israel como a desse centurião. E é interessante porque a história do centurião, pastor, me chama a atenção porque aquele centurião, ele soube reconhecer a tamanha autoridade de Jesus. E eu acho que realmente essa fé centralizada em Jesus, reconhecendo o nível de autoridade de quem Jesus vai realmente expandir a nossa mentalidade e fazer com que a gente viva coisas extraordinárias, incríveis que Deus quer que a gente viva. Então, eu acredito muito que esse texto fala de coisas bem importantes para mim. E uma delas é reconhecer o nível de autoridade do senhorio de Jesus. De saber, sabe, nesse relacionamento com Jesus, de com quem você está lidando, com quem que você está tratando. O tamanho autoridade de Cristo sobre toda a terra. E uma outra coisa que esse texto me fala é a questão da submissão, porque aquele homem entendia, sabe, a autoridade espiritual de Jesus e a submissão e a entrega. Então, eu falo assim, você não tem como obedecer alguém que você não confia. Então, essa confiança tem a ver com essa entrega total. Então, eu acredito muito, sabe, naquilo que Deus está nos direcionando, nós devemos obedecer. Então, esse nível de obediência, aquilo que Deus está falando, aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Então, esse nível de entender a autoridade de Cristo, o senhorio de Cristo, e entender que nós estamos numa posição de obediência à voz de Deus. Somos apenas esse canal de obedecermos o fluir daquilo que Jesus está falando conosco. É maravilhoso quando entendemos isso. E quando temos essa entrega e essa confiança plena, sabe, no próprio Jesus, cara, você vai viver coisas extraordinárias. Eu acredito muito, pastor, que fé e obediência estão intimamente ligados. E aí você lembra o texto lá de Abraão, quando ele rapidamente, quando Deus pediu o seu filho, ele rapidamente subiu ao monte para entregar o seu filho em sacrifício. Então, essa entrega plena, sabe, a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus, é muito poderosa. E aí, pastor, como que a gente pode realmente entrar cada vez mais nesses níveis de fé?
Amém, amém. Muito bom. Tudo que acaba de falar, exatamente porque fé não existe sem obediência, né? Fé não existe sem obediência. Então, vários fatores que ajudam a fé. Obviamente, fé não existe sem obediência à palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, não existe fé. Então, fé, obediência. Agora, fatores podem ser estar em um ambiente de graça, amor, como a Paz Church, uma boa igreja, qualquer igreja que tenha muita graça, que tenha boa liderança, né? E liderança que vai crer em você, vai ajudar. Agora, mas ao final, mesmo tendo tudo certinho, fé não cresce se não agimos. Temos que agir. Então, então os pastores estão me perguntando este final de semana. Tinha alguns que não tinham me visto assim profetizar. E a pergunta deles foi: como é que você pode profetizar tão rápido? E vocês conhecem, o que me conhece, eu só chego, né? Eu não tenho que ter momento de adoração, eu não tenho que ficar aí esperando, não. Eu chego e pá, 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 pá. E eu falei, cara, é prática. Tantas vezes que eu não sentia nada, não escutava, eu começava a ativar pela fé. Então, agir. Então, a parte profética agora flui tão fácil, porque mas do princípio era difícil, eu tremia, eu suava, mas era a mesma coisa com a cura, mesma coisa, tantas vezes orei e não aconteceu nada na cura, mas agir em fé é igual a risco, cara. Temos que estar dispostos, gente, isso é muito, muito importante, temos que estar dispostos a agir em fé e tomar o risco de que não aconteça nada. Então, esse medo de que eu vou orar e não vai ficar curado, esse medo de tentar profetizar e vou falar besteira, esse medo é o que digamos, a barreira para crescer em fé. Então, eu tenho que agir em obediência, que significa risco. Então, eu tenho que estar disposto a parecer um falso profeta, uma pessoa... tenho que estar disposto a parecer alguém que não tenho ideia que estou fazendo. Eu tenho que tomar o risco. E vem tudo isso... Parece uma loucura, né? Que sou um louco, não? Que sou um doido. Então, quando... Por quê? Porque isso significa que eu estou dizendo para Jesus: Jesus, eu prefiro te obedecer e nada acontecer que cuidar da minha reputação. Minha reputação não é nada para mim. Eu prefiro te obedecer e passar um risco, porque estou te dando uma oportunidade para ser glorificado. Então, é morrer. Para crescer em fé, temos que morrer a nossa carne, temos que morrer a nosso ego, temos que morrer a nossa aparência de intelectual, de espiritual. Temos que morrer tudo isso e ir para frente, cara. Aí sim, quando tomamos o risco, e aí já é fé, gente. Aí é fé, porque se Deus não faz nada, eu não posso fazer nada. É algo além de mim, bem além de mim. Então, são coisas bem interessantes que um aprende, né? O take risks, né? É se lançar, né, pastor? Porque se a gente não se lança, a gente não vive coisas extraordinárias. Eu lembro muito bem quando a gente chegou aqui em São Paulo, sem conhecer ninguém. O senhor mesmo lembra que o meu primeiro life group foi com pessoas do Habib's. Então, assim, pessoas que eu conheci de uma forma aleatória. E hoje aí a gente chegar em mais de 70 life groups realmente assim é sobrenatural. E a nossa rede está com mais de 100. Então isso é extraordinário o que Deus está fazendo. É a graça de Deus, não tem a ver conosco, mas tem que tomar riscos, tem que assumir riscos de obediência à voz de Deus, porque se não obedece, talvez Abraão maluco, né? O cara subir para sacrificar o próprio filho, né? Que loucura, né? Então assumir riscos total mesmo. E eu creio que essa atitude proativa, sabe, de entrega total, plena, sabe, explode a nossa mente. E você fala assim, cara,
uau, a gente mesmo fica surpreso com tudo que acontece depois que a gente toma atitude e às vezes, tipo, com frio na barriga, né? Mas, cara, eu vou. Exatamente. Isso é chave. Sem isso não acontece nada. Então, glória a Deus, glória a Deus. É maravilhoso, pastor. Então, assim, eu realmente prometi para cada pessoa aqui que nós estamos vivendo algo muito exponencial. Debaixo da graça de Jesus, não tem a ver conosco. É muita graça de Deus. E eu sei que, apesar que nós somos falhos e tudo, e podemos pisar na bola, com certeza, mas eu sei que é a graça de Deus fazendo a nossa mente se expandir a cada dia mais. Nessa viagem nos Estados Unidos, a gente pôde ver as loucuras de fé. Então, lá mesmo lá na Lakewood, né, uma igreja para 16 mil lugares. Mas uma das coisas que eu vi, sabe, o cara que realmente está vivendo coisas extraordinárias é o cara mais criticado. É o cara mais bombardeado dos Estados Unidos. E aí, depois eu fui ver, né, algumas coisas sobre ele e tudo, eu vi que é o cara mais criticado. Mas é isso, quando você tem uma fé explosiva, você vai ser criticado, né? Você vai ser bombardeado. E eu falo assim, mas é importante a gente confiar plenamente, sabe, em ter integridade e continuar alinhado ao Evangelho de Jesus. Isso faz toda a diferença. E continuar com essa linguagem de amor, mesmo que te critiquem. Porque, sabe, nós cremos numa fé sim, mas numa fé que atua pelo amor. Nós nunca podemos deixar de atuar pelo amor. Exatamente, isso é tão chave, porque, pastor Pérez, eu já vi pessoas com muito ênfase em fé, mas pouco ênfase em amor. E dava a impressão que se você não tinha a fé que eles tinham, você era menos. Então, isso já me feriu, e vi pessoas muito feridas, porque eles queriam ter fé, mas o pessoal que parecia que tinha mais fé, menosprezava eles. E isso nunca em nosso coração. Não todo mundo que quer crescer em fé, eu sendo o primeiro que quero continuar crescendo, e se outras pessoas querem, eu vou encorajando, nunca desprezando, nunca colocando abaixo, né? Então, isso que você acaba de falar, que a fé funciona, né? Em Efésios fala isso, capítulo 2, que a fé funciona nessa atitude de amor. Aí é benção, aí é benção. Pastor, isso demonstra, né, o caráter do Evangelho de Jesus, a essência do Evangelho de Jesus. Então, assim, se temos um nível alto de fé, a fé é baseada em Deus, e Deus é amor. Então, se o nível está alto de fé, a fé está conectada com amor. Então, assim, não faz sentido para nós, e é tão bom a gente crer nisso como igreja, né? Não faz sentido para nós ter uma fé agressiva, curas, milagres, mas aí quando vai se relacionar com a pessoa nos bastidores, a pessoa é grosseira, a pessoa pisa no outro, humilha o outro, se sente maior do que o outro. Então, assim, cara, uma fé que atua pelo amor é sensacional, ver a gentileza, né, de Cristo Jesus, né? Eu creio que Jesus é o profeta gentil, né? Que sempre chegava com muita mansidão, com muito amor e leveza. Ali, na sutileza dele, ele trazia curas, milagres, né? A paz que excede todo entendimento, e mudava todos os ambientes. Uma expansão de mentalidade. E quando Jesus fez isso com aquela mulher do Poço de Jacó, aquela mulher ganhou uma cidade inteira, porque ele ativou a fé daquela mulher. Amém. Através de uma palavra de conhecimento, né? Amém. Amém. E só queria pegar carona o que você está falando e também trazer de volta aí a primeira coisa que eu falei, né? Que em Romanos 12 fala que todos temos uma medida de fé. Então, por exemplo, tem pessoas que têm fé em áreas que eu não tenho, porque não é meu chamado. Então, por exemplo, na área de cura emocional, mas tem pessoas que têm chamado na área de cura emocional e eles têm muita fé. E eu digo, uau, eu nunca poderia fazer isso, mas glória a Deus.
Pastor Eibe tem fé como poucas pessoas para crescimento de igreja. Eu já pastorei várias igrejas, nunca, nenhuma foi para 10, 20 mil, nenhuma. Mas pastorei toda a igreja que ele pega, vai para milhares e milhares, porque o chamado, e ele tem essa fé. É impossível o pastor Eibe estar pastoreando e ele não enxergar uma igreja de 8, de 10, de 20 mil. Porque seu chamado, e Deus colocou essa fé. Né? Então, cada um, e muitos de vocês que estão assistindo agora, vocês têm áreas que vocês têm muito mais fé nessas áreas que eu tenho por causa do seu chamado e seus dons. Né? Então, muito legal reconhecer que todos têm áreas onde Deus está abençoando, colocando fé e fazendo coisas incríveis. É interessante, pastor, isso é muito importante que o senhor acabou de falar, porque é as medidas de fé de acordo com o contexto de cada pessoa, né? O chamado vocacional, né? Isso é muito, muito poderoso, porque aí você não coloca expectativas erradas, né? Muito, muito. E pastor Pérez, eu quero dizer que honra trabalhar com o pastor Pérez, ver um homem de Deus que ele é, o desenvolvimento, ver a família, gente, ele tem uma família exemplar, a pastora Darlene e seus filhos, que bênção, e sabemos que é só o começo. Obrigado, meu pastor. Obrigado mesmo, muito obrigado. Uma honra ter o senhor aqui conosco. Eu agradeço de coração por todo o investimento na nossa vida. O senhor tem sido uma bênção na minha casa, na minha família e na família de muitas pessoas, hoje milhares de pessoas, para a glória de Jesus.